É possível cumprir todos os requisitos da LGPD sem falar de cibersegurança, de segurança da informação? Absolutamente não. Essa é a resposta final, mas se você quiser saber os detalhes e o que eu acho disso, fica aqui no vídeo. Já faz uns bons anos aí que a nossa querida LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, já está na área. Acho até que isso não deveria ser um tema para que a gente ainda estivesse discutindo, mas me parece ainda haver um pouco de necessidade que a gente fale sobre isso, sobre essa questão TI, jurídico, quem é que tem que pôr a mão, quem é que não tem, quem é que é o mais responsável, quem é que não é. Porque eu ainda vejo alguns debates que não deveriam mais existir sobre esse tema. Então, eu vim aqui dar a minha humilde e singela opinião e talvez contribuição aqui para o tema, se eu puder ajudar vocês. A gente ainda vê alguns profissionais heróis, né, que querem fazer tudo sozinho e que prometem, que juram que conseguem, de fato, construir todo um programa de privacidade, de compliance, a Lei Geral de Proteção de Dados, de forma unilateral, quando na verdade a gente sabe que não é bem assim. Eu acho que já está bastante claro que para a gente conseguir cumprir com todos os requisitos da lei, é completamente necessário que se faça um trabalho holístico, tá? Ou então, no mínimo, um trabalho bilateral entre TI barra segurança e jurídico. É preciso que essas duas partes estejam completamente focadas. E o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é a sigla LGPD, ela significa Lei Geral de Proteção de Dados e não Lei Geral de Privacidade de Dados. A privacidade é um dos pontos, tá? É um dos pontos. A gente quer, o que a lei pede é a proteção dos dados. E aí, já de bate-pronto aqui, eu consigo afirmar de forma enfática que a gente não consegue proteger os dados se a gente não falar de segurança da informação. Não só de cibersegurança, tá? Não só de segurança cibernética, de segurança digital, mas de segurança da informação. Até porque a lei ela se aplica meios digitais e meios físicos. Nesse vídeo eu queria aqui conjuntamente que a gente analisasse algumas partes da lei que ela fala o termo segurança, que ela fala o termo incidente de segurança, que ela fala o termo governança, para a gente entender o que ela quer dizer, o que ela pede, e então, diante disso, o que a gente precisa fazer, a gente, eu digo, todos nós aqui, enquanto profissionais de segurança e de privacidade, ou aspirantes a profissionais também, né? Para quem está buscando aí entrar na área. Beleza, então acho que para a gente começar aqui, eu queria de fato rabiscar aqui alguns conceitos com vocês. Vamos começar então pelo começo, né? O sétimo princípio da LGPD é justamente o princípio da segurança. Então vamos ver o que ela fala. E aqui já vai a minha primeira dica, tá? Sempre que você for ler uma lei, uma norma, um guia, algum framework, enfim, qualquer coisa de caráter normativo ou que existam requisitos, basicamente a cada vírgula de uma frase ele vai estar te pedindo alguma coisa. Pode ser que a cada vírgula, a cada sentença ali pequena, tem alguma coisa ali dentro que você precisa evidenciar para que se cumpra aquele requisito. Então, tem que ser uma leitura muito calma, muito anotada, muito grifada, para que você consiga entender de fato tudo que você precisa prestar ali diante, enfim, daquele tema. Então, bora começar aqui no princípio sétimo, né? A segurança. Vamos ler aqui com calma e a gente vai debatendo sobre, tá? Então, o que a LGPD nos diz sobre segurança? Basicamente é a utilização de medidas técnicas. Beleza. Já vamos abrir aqui já o nosso primeiro parênteses. O que ele quer dizer com medidas técnicas? Isso tá mais fácil, tá? Isso aqui é um pouco mais simples, porque geralmente as empresas já contam com medidas técnicas. Alguns exemplos.
um bom antivírus, um bom firewall, tá? Uma VPN, um serviço de backup, enfim, isso são medidas técnicas. São ferramentas, são sistemas, é software, é hardware, é esse tipo de coisa. E isso geralmente as empresas têm. De forma completamente correta, organizada, aí é outro caso. Mas geralmente as empresas, né, dentro ali do âmbito de segurança da informação, elas já conseguem contemplar esse requisito. É raro a gente ver aí alguma empresa maior, né, que não tenha algum serviço de backup, que não tenha algum serviço de firewall, enfim. Isso ok, mas vamos seguir lendo aqui. Medidas técnicas, ok, e medidas administrativas. Opa, aqui cabe mais um parênteses grande. Aqui, então tá, a gente entendeu. Medidas técnicas, beleza. E medidas administrativas. O que que é isso? Aí aqui a gente cai em um gap grande, tá? Eu como consultor, e aí eu tô falando, né, pela minha experiência, é raro, não é tão corriqueiro, que eu veja empresas que mantêm formalmente medidas administrativas. Exemplo, uma política de segurança da informação. Isso é o mais básico, tá? Isso é o mais básico. Outros exemplos, um plano de resposta a incidente. Uma política de backup assertiva, pensada, testada. Um plano de continuidade de negócio, um plano de resposta a ransomware. Então, assim, é tudo que é plano, processo, política, tá? Que é definido, documentado e informado dentro da empresa, tá? De fato, esses processos com papéis, responsabilidades, quem faz o que, em que momento, já foi testado, não foi, enfim, essa série de coisas, isso geralmente é um pouco mais raro de se ver. O que a gente costuma ver são mais processos intuitivos. Então, só um exemplo, tá? A empresa XPTO, ela tem a medida técnica de fazer backup, beleza. Qual que é a recorrência desse backup? Pô, faz todo dia, uma vez por dia, tá? Sei lá, à meia-noite, que é um horário ali que não é um horário de pico, beleza. Já foi analisado, tá, de forma gerencial, se esse backup uma vez ao dia resolve o seu problema, tá? Então, assim, se você faz o backup uma vez ao dia, à meia-noite, e se você sofrer um incidente às 23h30 e você precisar puxar o backup da meia-noite passada, você vai ter uma perda de dados aí de 23 horas. Isso é aceitável ou não? Ou você nunca parou nem para pensar nisso? Pode ser um ponto. Então, essas medidas administrativas costumam ser mais raras, tá? Mais intuitivas, ou até estão documentadas só para que se cumpra aquele requisito. Ela não é de fato usada, ela não é de fato testada e muito menos atualizada. Então, aqui acho que o primeiro ponto importante. Bom, então, vocês perceberam que a gente consegue gastar um bom tempo aqui em 5 palavras, né? Mas vamos seguir lendo aqui. Beleza, então é a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger, Lei Geral de Proteção, beleza? Aptas a proteger os dados de acessos, vamos grifar aqui, ó, acessos não autorizados, ou seja, aqui acho que a lei até ela meio que se limita um pouco, né? Porque ela vai falar de acesso. E aí tem que haver medidas técnicas e medidas administrativas, por exemplo, para uma gestão de acesso. Ou talvez um funcionário que se desliga de uma empresa, esse cara não tem o seu perfil desativado e ele continua com a senha ali, que ele, né, pode ser que ele não faça nenhum acesso depois que ele saia. Mas a possibilidade existe, ele tem esse poder. Ele não faz porque Deus, né, pôs a mão na cabeça dele, mas ele poderia fazer. Então isso é muito grave, tá? E de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.
Deixa eu fazer um paralelo aqui agora com a nossa, opa, com a nossa querida, a nossa tríade CID da segurança, aonde, para quem não sabe, C é de confidencialidade, I é de integridade e D é de disponibilidade. Basicamente são os três pilares fundamentais da segurança da informação. CID, confidencialidade, os dados têm que ser confidenciais, só aquela empresa. Integridade, os dados têm que ser corretos, assertivos e íntegros. E disponibilidade, os dados têm que estar disponíveis, né? Enfim, para quem precisar. Olha como a gente consegue linkar exatamente todos esses itens aqui que a lei aborda dentro da tríade CID. Se a gente, deixa eu apagar aqui para não ficar tão bagunçado. Se a gente falar de acesso, deixa eu mudar a cor também. Se a gente falar de acesso não autorizado, a gente está falando de quê? Confidencialidade. Um acesso não autorizado é uma quebra da confidencialidade. Situações acidentais de destruição. A gente está falando então de uma quebra do pilar da disponibilidade, né? E talvez até da integridade, né? Se os dados eles não forem mais íntegros ou eles forem perdidos, aí sim nós estamos falando da quebra da disponibilidade. Alteração, integridade. Comunicação ou difusão, confidencialidade. Então, a gente consegue de fato traçar esse link entre tudo que a lei fala aqui com segurança, assim, diretamente, tá? Não é nem a gente não precisa nem de um esforço mental aqui para poder entender que a lei está falando da tríade CID. Fica muito claro. E aí, se me permitem usar como exemplo um ataque de ransomware, e aí perdoem a minha grafia, ele quebra diretamente todos os pilares da segurança, o que quebra diretamente os requisitos da LGPD. Então, se um ataque de ransomware é igual à quebra do CID, que é igual à quebra dos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente pode deduzir então que um ataque de ransomware é igual à quebra das diretrizes da LGPD. Ou seja, se você não tiver um plano, não tiver medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de um ataque de ransomware, você já corre o risco de não estar assim tão compliance à Lei Geral de Proteção de Dados. Consegue? Faz sentido esse link aqui que eu estou fazendo? Acho que faz, né? Beleza, a gente falou só do princípio. Vamos dar sequência aqui em mais alguns pontos aqui que a lei fala sobre segurança. Beleza, lá no seu artigo 48, ela diz o seguinte, que o controlador deverá comunicar à autoridade, enfim, qualquer incidente de segurança. Então, beleza, aqui acho que nem tenho que explicar, né? Incidente de segurança que possa acarretar riscos ou danos relevantes aos titulares. Isso porque via de regra, tá? Via de regra, todo incidente com dado pessoal vai ser um incidente de segurança, porque vai quebrar pelo menos um pilar do CID. Mas nem todo incidente de segurança vai ser um incidente com dados pessoais, tá? Pode ser que o que seja vazado sejam dados de negócios, business, que não são dados pessoais. E aí a LGPD não se aplica. Mas, via de regra, quando ela se aplicar, a gente tem configurado um incidente de segurança. E aqui, dentro do mesmo artigo, ela segue dizendo, né, que o que tem que ser, então, comunicado são quais medidas técnicas de segurança utilizadas para a proteção dos dados. Ou seja, você vai ter que informar o que você tem, tá? O que você tem usado, quais são as medidas que você tem. E isso, pela minha experiência, que eu já vi acontecer, vai ser fortemente questionado, tá? Isso aqui é muito importante. Ela vai fazer um juízo de gravidade do incidente com base na comprovação de quais medidas, né, foram adotadas. Ou seja, aconteceu um incidente com dados pessoais.
mas a sua empresa tinha várias ferramentas técnicas e tinha processos formais definidos, com políticas documentadas, informadas, treinadas, blá 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 blá. Ela vai avaliar isso. Isso vai ser jogado dentro do filtro e vai ser avaliado então que você contava com medidas técnicas e administrativas, mas que infelizmente aquele ataque talvez foi muito sofisticado, foi um ataque de zero day, é um ataque que explora uma nova vulnerabilidade não conhecida. Então, entre muitas aspas, tá? Isso aqui que eu vou falar agora. Vocês fizeram o seu papel, então, mas o atacante foi muito mais eficaz. Agora, você sofreu um ataque de uma vulnerabilidade de 2012, porque o seu servidor não estava atualizado, você não tem nenhuma política, nenhum processo, nenhum procedimento, isso vai agravar a sua situação. Então, a própria lei informa que isso vai ser avaliado. Mas beleza, vamos seguir aqui. Então, tem uma seção específica que a LGPD fala sobre as boas práticas e governança. Na área de TI, principalmente para quem enfim, conhece, né? Esse termo boas práticas é muito usado para se referir a metodologias, a frameworks, mas a gente pode usar o termo metodologia, que são internacionalmente conhecidos, usados e difundidos. Exemplo, as normas ISO, né? E aí eu tenho certeza que vocês conhecem algumas, ISO 27001, 27002, 27701, enfim. NIST também, talvez alguns conheçam, NIST é basicamente um método norte-americano, muito bom, muito bom. Então, assim, ela não cita qual método de forma muito inteligente, porque eu digo a lei, né? Ela correria o risco de ficar desatualizada rapidamente. Então, ela fala boas práticas. E aí a gente, né, que tá nesse mercado já sabe o que ela quer dizer. Ela quer dizer ISO, NIST, enfim, ela quer dizer esse tipo de coisa. E governança, né? Governança não só de TI, tá? Toda uma governança corporativa, porque a Lei Geral de Proteção de Dados vai abarcar toda a empresa. Vamos ver aqui o que ela fala no seu artigo 50. Que os controladores e os operadores, no âmbito de suas competências, pereri pororó, poderão formular regras de boas práticas e de governança. Então veja que ela fica aberta, que ela te dá liberdade para que você defina, né, as suas regras, quais boas práticas, quais métodos você vai usar, mas você precisa usar algum. E estabeleçam, né, condições de organização, ou seja, processos, cara. Pelo amor de Deus, tenham processos de funcionamento. Aqui, ó, procedimentos, incluindo reclamações de titulares, normas de segurança, padrões técnicos, enfim, uma série de coisas que vai demandar mais do que um processo intuitivo, tá? Pô, quem é que responde se um titular de dados abrir alguma reclamação pelo canal do DPO? Pô, não sei, tem o fulano lá que tem acesso ao e-mail, deve ser ele. Já não tá legal, tá? Porque não tá formalizado, não tá definido, tá intuitivo. Quando acontecer, a gente vê o que faz. E isso é péssimo, péssimo. Beleza? E aqui, por fim, né, ele diz sobre ações educativas. Isso aqui é ok também, acho que isso é relativamente mais simples. E mecanismos internos de supervisão e de mitigação de risco. Então, supervisão, a gente entra em um conceito de melhoria contínua, bastante visto na TI, e aí, né, principalmente dentro do ciclo PDCA, né, que é um ciclo de melhoria contínua, talvez vocês conheçam aí, e mitigação de risco. Aqui, obviamente, que a lei vai estar mais, né, vai ter um foco maior em riscos a dados pessoais, né? Mas isso aqui envolve também toda uma gestão de risco, tá? E aí a gente parte para boas práticas de gestão de risco. A gente viu então algumas partes da lei que ela fala especificamente sobre temas, né, de segurança e seus correlatos.
Eu acho que eu deixei bem evidente que existe um link muito forte entre os requisitos da lei e segurança da informação. Tenho certeza que isso não foi nenhuma surpresa, tá? Eu acho que já está bastante entendido, ainda que a gente tenha algumas discussões ainda de, pô, quem é que tem que ser o responsável? É a TI que faz? É o jurídico que faz? Às vezes os dois querem fazer, às vezes nenhum dos dois querem fazer, então isso acaba sendo um problema. Mas é importante que exista essa cooperação, obviamente, não só das duas áreas, né? De novo, tem que ser todo um trabalho holístico de toda a empresa, mas precisa ter esse foco atencional, principalmente da área jurídica, porque é uma lei e tem diversos e diversos aspectos jurídicos dessa lei. Só que essa lei fala de proteção de dados e aí a gente acaba entrando diretamente, tá, nesse oceano gigante que é a segurança da informação.